Gente, se teve uma lei que mudou o comportamento das pessoas no Brasil, foi essa lei 9.605 de 1998. Eu que nasci em 62, eu sou testemunha que existe o antes e o depois dessa lei. Quando eu era criança, o meu irmão ganhava de presente Dia das Crianças, dia de aniversário, ganhava a espingardinha de pressão, ganhava estilingue. Quando era época de festa junina, as crianças da comunidade tinham lá os fabricantes de balão, né, que soltavam aqueles balões com uma chama na ponta, lá na boca do balão para ele subir. Então, tudo isso fez parte da minha infância, né? E em 98, isso foi proibido, a gente vai ver, e mudou realmente muito o comportamento das pessoas. Eu acho que foi uma lei muito importante, porque trouxe até uma consciência maior de que certas coisas eram criminosas, embora as pessoas não soubessem. Muita gente não sabia que estava cometendo um erro, né? Por ser cultural, as pessoas muitas vezes agiam sem pensar que estavam cometendo um erro. Foi uma lei muito especial que realmente mexeu com a sociedade brasileira, isso eu posso dizer. Olha que interessante o artigo 2º. Quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei incide nas penas a esses combinadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Vejam que interessante isso, né? Todo mundo que podia evitar e não evitou é culpado também. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto dessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. E artigo 4º, poderá ser desconsiderada pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento e prejuízo causados à qualidade do meio ambiente. Então vejam, gente, que interessante isso, né? E eu gostaria de deixar aqui um alerta para quem trabalha em empresa, ou vai trabalhar numa empresa e perceber algo errado, tem um procedimento incorreto lá, um procedimento ilegal. Essa pessoa avisa o seu chefe não dá bola, ou não, a empresa não toma as medidas. O que é que tem que fazer? Escrevam, deixem registrado, mandem mensagem, mandem ofício, mandem qualquer documento escrito, alertando quem tem a responsabilidade para tomar as medidas cabíveis, alertando sobre o problema. Porque a gente viu nesses processos de Mariana e Brumadinho, alguns técnicos haviam alertado as chefias sobre os problemas. E eles, alguns com sorte ou outros não, que não registraram. Os que registraram, deixaram registrado por escrito, de uma forma muito veemente, eles não vão poder ser penalizados, porque eles fizeram o que tinham que fazer. Então, os técnicos fiquem alertas sobre isso. Quando observarem algum procedimento incorreto, alertem as suas chefias, alertem as pessoas que podem tomar decisão, porque se não alertar, vai ser conivente, está sendo conivente e poderá ser penalizado futuramente, né? Isso acontece, gente, acontece bastante. Inclusive em ações trabalhistas, né? Não é só a questão ambiental, a questão trabalhista, a mesma coisa. Alertem o que tiver errado, façam por escrito o alerta. Porque depois, se acontecerem os problemas no âmbito judicial, a pessoa que alertou vai estar isenta, porque vai ter como provar que tentou reverter o problema, né? Aqui no artigo 7º achei interessante, tem outras coisas ali, eu vou pular alguns artigos, e aqui artigo 7º, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando... Porque, gente, logo que essa lei foi aplicada, tinha um monte de... Vocês vão ver que existem vários artigos, dizem,
se fizer isso é pena de tanto tempo de prisão, prisão. Ou as delegacias ficaram cheias. Foi uma confusão danada, porque no começo os delegados levavam ao pé da letra, né? Ao pé da lei. E daí, nossa, as delegacias ficavam cheias de gente presa lá por crime ambiental. Depois é que foi mudando, né? E hoje é difícil alguém ir preso por causa de um crime ambiental. Pode acontecer, né? Mas é mais raro. Então, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, ou seja, prisão. Quando tratar-se de crime culposo, for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. Parágrafo único. As penas restritivas de direito a que se refere esse artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Então vejam que no começo realmente um monte de gente é presa, depois é que foram modificando, né, a aplicação da pena. Aqui no artigo 8º, então, descreve o que são as penas possíveis, né, as penas restritivas de direito possíveis. Prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária, recolhimento domiciliar. Aí nos artigos seguintes eles explicam o que é, né? Artigo 9º. A prestação de serviço à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins e unidades de conservação, em caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível. Aí, as penas de interdição temporária de direitos são a proibição de condenado contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações pelo prazo de 5 anos no caso de crimes dolosos e de 3 anos de crimes culposos. Artigo 11. A suspensão de atividade será aplicada quando essas não estiverem obedecendo às prescrições legais. E artigo 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou entidade pública ou privada com fim social de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil que for condenado o infrator. E aí, artigo 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá ser em vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. Isso muita gente que eu conheço já teve. São circunstâncias que atenuam a pena: baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada, comunicação prévia pelo agente do perigo iminente da degradação ambiental e colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Primeiro, reincidência nos crimes de natureza ambiental, ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária, coagindo outrem para a execução material da infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave à saúde pública ou ao meio ambiente, concorrendo para danos à proteção alheia, atingindo áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas por ato do poder público a regime especial de uso, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos, em período de defesa à fauna, em domingos ou feriados, à noite, em épocas de seca ou inundação, no interior do espaço territorial especialmente protegido, com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, mediante fraude ou abuso de confiança, mediante abuso de direito de licença, permissão ou autorização ambiental, no interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verdas públicas ou beneficiada com incentivos fiscais, atingindo espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais de autoridades competentes e facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Então, aqui a gente tem uma descrição bem interessante
que pode minimizar e o que pode piorar a situação, né? Piorar, agravar a pena. E por que de noite e domingo é feriado? Claro que se a pessoa comete o crime à noite e o domingo é feriado, ela já está lá pensando que tem menos fiscalização, né? Por isso que aumenta a pena. Então, aqui no artigo 21, tratava lá no começo da lei, no artigo 8º, tratava de pessoa física, e aqui, artigo 21, trata de pessoa jurídica, né? As penas aplicáveis isolada, acumulativa alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3º, são multa, restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade. Aí, no artigo 22, já explica o que são restritivas de direito para pessoa jurídica: suspensão parcial ou total de atividades, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, proibição de contratar com o poder público, e também como proibição de receber subsídios, subvenções ou doações do poder público, e a suspensão de atividade será aplicada quando essas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. E a interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida ou com violação da disposição legal ou regulamentar. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Aí coloca aqui o que é prestação de serviço à comunidade da pessoa jurídica: custeio de programas e projetos ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos, contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. E aí, no artigo 25, tem coisas bem interessantes que eu acho, da apreensão do produto e do instrumento de infração. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando seus respectivos autos. Os animais são prioritariamente libertados de seu habitat, ou sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, e entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Isso aí foi estabelecido numa lei de 2014. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º desse artigo, o órgão atuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeira, serão esses avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Aqui a gente vê algumas entidades que recebem, né, esses materiais. Os produtos e produtos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. Então, é bem comum a gente ver, por exemplo, madeiras que foram apreendidas sendo doadas para entidades, né? Aqui eu já vi, a universidade recebe, instituições que atendem a pessoas com problemas também. Então, tem várias instituições que recebem os produtos dessas apreensões aí. Aqui, então, a gente tem o artigo 29 em diante, que fala dos crimes contra a fauna: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Gente, isso aí deu tanto rolo no começo dessa lei, porque muita criançada caçava passarinho, daí a polícia pegava, já vinha o pai para a delegacia, cada confusão. E tinha gente que tinha bicho em casa. Olha, no começo da aplicação dessa lei, realmente as delegacias ficavam uma confusão só. Depois, claro, passaram as penas alternativas, mas no começo era prisão, Incorre nas mesmas penas quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida, quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criador natural,
Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza, transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos oriundos provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. No caso de guarda doméstica ou de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Ixi, aquele monte de gente com papagaio em casa, uma confusão com esses bichos. São espécimes da fauna silvestre, todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias ou qualquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham toda ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Vejam que os peixes estão incluídos, né, gente? A pena é aumentada de metade se o crime é praticado contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente em local da infração, em período proibido a caça, durante a noite, com abuso de licença e unidade de conservação, com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. A pena é aumentada até o triplo se o crime decorre de exercício de caça profissional. As disposições desse artigo não se aplicam aos atos de pesca. Artigo 30º. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto sem autorização da autoridade ambiental competente. Pena, reclusão. 31. Introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável a licença expedida por autoridade competente. Gente, esse artigo 31 aí, esse negócio de trazer animais de outros países, né? Já deu cada rolo. Não sei se o pessoal que mora em Florianópolis conhece bem a invasão. No Rio Grande do Sul também o pessoal conhece bem a invasão do tal do caramujo africano, né? Vocês acreditam que trouxeram esse caramujo lá? Pensando que iam criar aquilo para vender como escargot. Aí não deu certo, ou o bicho escapou e... agora o que tem desse bicho contaminando é uma loucura o que a gente vê em alguns locais lá de Florianópolis, aquele monte de caramujo. Ninguém sabe o que fazer para dar jeito naquilo. Olha... Eu visitei uma região do sul da Argentina que também um pessoal muito sem noção trouxe castor para criar lá, para exploração comercial do bichinho, né? Castor fugiu, os caras foram embora e deixaram aqueles castores soltos lá. Já invadiram até o sul do Chile, sul da Argentina, na região da Patagônia. E o tal do castor destrói um monte de floresta. A gente olha e pensa que foi humano. Não, o castor destrói as árvores e faz o ninho deles embaixo, né? E bota aqueles galhos de árvore lá no meio do rio, e o rio fica assoreado. O tamanho da devastação que esse tal de castor já fez lá no sul da Argentina, no sul do Chile. Por causa disso, alguém foi criar o bicho e ele se soltou no ambiente, e olha a degradação ambiental. Então, realmente, trazer espécies de outro lugar para um país que não tem predador é um problemão. Também aqui tem uma coisa que está acontecendo, que é o mexilhão dourado, né? Que é um tipo de um molusco lá, que vem grudado nos barcos e vem dentro da água de lastro. Quando o navio está vazio, eles botam água para dar estabilidade no navio, eles botam água nos porões. E nesse negócio de botar água no porão, eles trouxeram esse molusco aí, o mexilhão dourado, que agora, nossa, ele está disperso em vários lugares do Brasil e vira um problemão, porque ele cria incrustações difíceis de tirar. Tem um monte de local que está passando o maior problema, usinas hidrelétricas, inclusive, com esse mexilhão lá grudado. Não se sabe o que fazer para tirar isso. Então é um problemão quando vem uma espécie de animal por um local que não tem predador. Nossa, vira praga, né? Esse artigo 32, gente, é muito interessante, porque é o único artigo, é o único instrumento legal
para defender os animais. Sabia? Não existe na legislação brasileira outro instrumento legal para defender os animais. É impressionante isso. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Inciso 1º. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Esse inciso 1º aí já deu cada rolo nas universidades, né? Ixi, já teve aluno sequestrando animal de experimento. E se for levar o pé da letra mesmo, gente, tem muita coisa que ainda acontece nas universidades, nas academias, nos laboratórios, que realmente vai contra esse artigo 32 da Lei 9.605. E eu pergunto para vocês, e se for nos locais em que os animais são criados, hein? As galinhas, os porcos, os bois, e nos lugares em que eles são abatidos, hein? Será que esse artigo 32 aí está sendo respeitado, hein? Se tiver alguém lá, um policial, um grupo de policiais olhando se aqueles procedimentos estão ou não de acordo com o artigo 32, vocês acham? O que vocês acham desses locais em que os animais são criados e abatidos, hein? Aí, em 2020, o presidente da República sancionou uma lei, a Lei 4.064, que estabeleceu punição para quem causar danos a cães e gatos, restrito a cão e gato. Então, quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput desse artigo serão de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. Então, para cães e gatos, fantástico, ele deixou bem claro para cães e gatos. Por que se expandisse para outros bichos, hein? Se expandisse para os animais da pecuária industrial, hein? Como será que ficaria, hein? Melhor não falar nisso, né? Porque é polêmica, né? Porque as pessoas adoram comer porco, adoram comer boi, adoram comer frango, ovelha. Para essas pessoas não interessa o que está acontecendo lá no sistema, né? Aliás, quanto menos souberem sobre isso, melhor. Mas será? E nas universidades, nos laboratórios, será que está tudo certinho? Não tem animal sendo... Aqui, ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. Inclui todos os animais, né? Inclusive rato, macaco, cachorro. Eu acho que esse assunto aí ia dar muito pano para manga se houvesse realmente uma observação bem próxima do que acontece. As universidades têm hoje comitês de ética em pesquisa com animais, né? Até em decorrência dessa lei, de um monte de problemas que tiveram. Então, hoje, qualquer cientista, qualquer professor que for fazer experimento com animais tem que ter autorização e os procedimentos melhoraram muito. Tem muita coisa que está sendo evitada por outros métodos, né? Então, melhorou muito. Depois, inclusive, por causa dessa legislação e por causa da atitude de algumas pessoas que foram contra procedimentos que eram realizados e que repercutiam em sofrimento para os animais, né? Mas, realmente, lá no sistema produtivo, na pecuária industrial, não sei não, hein? Muita gente não quer saber disso, né? Eu, particularmente, sou vegetariana, né? Eu, particularmente, me preocupo com isso, sim. E fica tudo escondidinho porque o consumidor não quer saber. É muito triste a gente pensar no que acontece. Eu acho. Artigo 33. Provocar pela emissão de efluentes ou carregamento de materiais o perecimento de espécies da fauna aquática existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Acontecem, né?
Ah, meu Deus do céu, artigo 33 aqui, o Brumadinho, acidente de Mariana, agora em Florianópolis também teve uma lagoa de tratamento de esgoto que vazou. Então entra todo esse povo aí no artigo 33, né? Quem causa, incorre nas mesmas penas quem causa degradação em viveiros, açudes, estações de aquicultura de domínio público, quem explora campos naturais invertebrados sem licença, quem fundeia embarcações, ou seja, provocar pela emissão de efluentes ou carregamento de materiais o perecimento de espécies da fauna aquática existente em rios, lagos, açudes, lagoas, baías e águas jurisdicionais brasileiras. Lagoa da Conceição, Florianópolis, 2021. A Companhia de Saneamento de Florianópolis, a Casan, tinha uma lagoa lá, que era a última no tratamento de efluentes, a última, né, local de tratamento dos efluentes, o final do tratamento vazou e contaminou a Lagoa da Conceição. E agora, em março, estão sendo relatados muitos problemas naquela lagoa. Artigo 33 aí valendo. Aqui, continuando dos crimes contra a fauna, né? Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Aí tem lá a pena, detenção e multa. Incorre nas mesmas penas quem pesca espécies que devem ser preservadas, espécies de tamanhos inferiores aos permitidos, pescar quantidades superiores às permitidas, ou utilizando aparelhos, pedreiros, técnicas e métodos não permitidos. Também quem transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que em contato com a água produzem efeito semelhante, e substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente. Aqui tem a definição do que é pesca na lei. Bem interessante que tem a definição, porque é incrível o que pode um bom advogado fazer quando não está bem escrito, né? Artigo 37. Não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente e de sua família. Eu digo, o maior problema do meio ambiente é a miséria, né? Claro que ninguém vai prender um miserável se ele está matando um bicho para alimentar a família dele, está morrendo de fome lá. Ele está livre de punição, né? É tão triste isso, mas acontece muito, gente, muito. Um tempo atrás, uns homens foram pegos porque eles tinham matado dois tucanos, para matar a fome. Eles foram presos, mas estava errado. Não se pode prender quando é para saciar a fome de alguém que está necessitado, né? 2. Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal ou expressamente autorizado pela autoridade competente. Gente, aqui, ó, acontece muito isso. Tem pragas, né? Animais que se tornam pragas para a agricultura. Por exemplo, o javali, pombinhas, né? Até capivara. Aí o pessoal quer matar, mas não pode, gente. Só pode matar, só pode caçar, desde que tenha autorização. E outra coisa, a autorização, ela não é para qualquer lugar. Quando alguém solicita autorização para caçar esses animais que se tornaram pragas, é com autorização restrita a um local. Então não é para sair liberando aí, matando a torta direita, não. Quem tiver a licença vai ter que respeitar os limites da licença. Aqui, o 4, por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Cobra. Nossa, cobra é um bicho perigoso. É bicho perigoso, mas será que ela é sempre perigoso? Sempre. Aranha. Esses bichos peçonhentos, né? Não precisa, eu tenho isso comigo, eu não mato. Eu só mato mesmo se for uma situação extrema. Eu nunca precisei matar, entendeu? O que aconteceu comigo? Eu fui picada por uma jararaca em casa, mas foi minha culpa. Eu fui de noite num lugar, eu moro num sítio,
Fui de noite, não acendi a luz, a cobra estava lá, coitada. Ela me picou para se defender, a culpa foi minha. E infelizmente depois precisou matar a cobra, porque tem que levar para o hospital para saber qual o soro que vai aplicar, né? E também porque ela podia atacar meus cachorros. Mas o que eu estou tentando dizer assim, ó, não precisa matar se não estiver oferecendo risco, né? Tem gente que não pode ver qualquer cobra, às vezes não é nem uma cobra perigosa, um bicho coitado tá ali. Tem umas cobras que são inofensivas e o pessoal mata só por ser uma cobra. Qualquer bicho, sabe? Ai, sei lá, eu acho que o que a gente faz retorna pra gente. Se a gente tem uma atitude amorosa e respeitosa com os bichos, não é certo que a gente recebe isso de volta. Eu só fui picada por essa cobra por minha culpa e não aconteceu nada comigo. Eu sei lá, para mim passou batido, não aconteceu nada mesmo. Estou bem saudável, não fiquei lá no hospital 24 horas, que foi a pior coisa, porque eu não queria ficar lá, né? Mas fui obrigada a ficar 24 horas e não aconteceu nada. Então eu penso assim, não precisa sair matando só porque é uma cobra. Coitada da cobra, deixa ela lá. Claro que se ela estiver oferecendo risco, tudo bem, né? Mas se não estiver oferecendo risco, a minha orientação lá no sítio onde que eu moro, não matem, botem o bicho de volta. Eu mesma depois disso ainda encontrei outra jararaca num lugar lá em casa, peguei uma vassoura e empurrei ela para o mato. Não precisa matar. Já encontrei várias vezes cobra coral lá também, não é para matar. Deixa o bicho, vai embora, pronto. É o habitat deles, a gente que está lá. Quem está lá tem que se cuidar. Então tem que se cuidar, tem. Mas matar à toa, assim, por quê? Né? Se a gente está invadindo o habitat do bicho, não precisa matar à toa. Se representar risco, tudo bem, mas se não, tadinho, só porque uma cobra vai matar, para quê? A mesma coisa aranha, para que matar as coitadas das aranhas? Eu não mato nada. Aparece umas lá em casa, né? Eu boto eu pego uma vassourinha, boto lá numa pazinha e boto para fora. Para que matar, coitada? Deixa ela. Ela entra lá em casa porque é gostoso, né? Também acho um lugar bem bom, minha casa. Daí eu digo para ela, aqui não é o teu lugar. Pego, boto para fora, não precisa matar. Tem gente que não pensa assim, qualquer bicho já está matando, né? Quem viu a minha primeira aula sabe, eu considero tudo milagroso. Todo ser vivo é um milagre, né? Eu tenho muito respeito, muito carinho por todos eles. E, sinceramente, eu me acho muito privilegiada, porque eu já morei em lugar, já coletei planta no Pantanal, Mato Grosso do Sul, já andei por lugar perigoso, cheio de bicho, cheio de onça. Nunca aconteceu nada. Aqui mesmo, em onde eu moro, aqui em Curitibanos, eu moro no sítio, tem mato lá. Não precisa ter medo, né? Eu acho que é o medo que faz isso, deve ser, né? Então, é para pensar, não precisa matar à toa, não. Só se o bicho representar risco. Se não representar risco, para que matar o pobrezinho, né? Então, agora dos crimes contra a flora. Destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Ainda a gente vai ver lá no Código Florestal Brasileiro o que é floresta de preservação permanente, né? Artigo 38A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Isso aí foi incluído pela lei de 2006, que é a Lei de Proteção da Mata Atlântica, né? Artigo 39. Cortar as árvores de floresta considerada de preservação permanente sem a permissão da autoridade competente. Então, vocês estão vendo aí que para cortar a árvore de área de preservação permanente é considerado crime se não tiver autorização, né? Causar dano direto ou indireto às unidades de conservação, independente de sua localização, né? Do que trata esse artigo, o decreto número 99274, é o artigo que trata a lei, o decreto que regulamentou a lei aquela lei que a gente acabou de ver, Política Nacional do Meio Ambiente. Entende-se por unidades de conservação e proteção integral, as estações ecológicas, reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e refúgios da vida silvestre.
A ocorrência de dano afetando espécie ameaçada de extinção no interior de unidades de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante para fixação de pena. Tem cada coisa. Daqui a pouquinho eu vou comentar uma coisa aqui. Aqui, o interdisponibilidade de conservação de uso sustentável, área de proteção ambiental de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, aqui está dizendo o que é. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior de unidades de conservação de uso sustentável será considerada circunstância agravante para fixação de pena. Artigo 41. Provocar incêndio em mata ou floresta. Se o crime é culposo, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Provocar incêndio em mata ou floresta. Agora, em 2020, a gente viu muito fogo. Então, o pessoal que teve incêndio criminoso, comprovado, né? Então, o artigo 41 dessa lei 9.605 prevê que isso é crime. Vamos ver, né? Artigo 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Gente, é muito louco. Balão, aquele negócio que tem feito de papel ou de plástico, né? E que tem embaixo tem um local em que se coloca uma chama para o ar ficar menos denso, o ar mais quente é menos denso e sobe, então, aquele negócio. E ali tem uma chama, então, a hora que o balão cai, ele tem uma chance grande de causar incêndio. Que loucura! Isso já está proibido, vejam, desde 98 pelo menos, e tem gente que continua soltando balão, coloca avião em risco, coloca casa em risco, tem casa que pega fogo, coloca floresta em risco. Meu Deus, que ignorância, gente, que é isso? Balão. Ai, ai, ai. Artigo 44. Extrair de floresta de domínio público ou considerada de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais. Artigo 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do poder público para fins industriais, energéticos ou para qualquer exploração econômica ou não, em desacordo com as determinações legais. Já vou botar a lista do que é madeira de lei. Já teve uma situação lá em Mato Grosso do Sul que um empresário foi punido, foi multado, porque chegou na siderúrgica que ele era dono, um caminhão com madeira nativa extraída de área indígena no Pantanal de Mato Grosso do Sul, contendo aroeira. Aroeira também é árvore protegida por lei. Pantanal, área indígena e aroeira, para virar carvão feito disso, tá? Já tinha se derrubado, já era carvão chegando ali. Acontece coisa nesse Brasil. Artigo 46. Receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final. Beneficiamento. Gente, isso é do DOF, Documento de Origem Florestal. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença válida para o tempo de viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. Então, transportar material vegetal sem o documento é pedir para ser preso, porque isso realmente tem levado à prisão. Perder o caminhão, tem que ter a licença do transporte e licença do vendedor.
Muita gente forjava essa autorização, né? O documento de origem florestal. Agora está mais difícil forjar porque é tudo online. Se vê coisa. Que no artigo 48, impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Detenção de 6 meses a 1 ano. Gente, é muito comum acontecer isso, sabia? Eu ouvi dizer de gente que quando vê um pinheiro araucária crescendo aqui, vai lá e tira, porque aí depois não quer que cresça para não ocupar aquele espaço e depois não poder tirar. Meu! Artigo 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio plantas e ornamentação de logradouros públicos em propriedade privada alheia. Uma vez uma mulher foi lá, arrancou umas plantas da minha mãe lá na frente da casa. A minha mãe queria avançar na mulher, foi lá, correu atrás dela. E é crime mesmo, tá vendo? Ó? Destruir planta de lugar público ou privado é crime. E no Brasil existe essa cultura de roubar, né? O pessoal rouba planta, machuca, maltrata, escreve fulano, ama ciclano lá na planta, né? Como se a planta tivesse alguma coisa a ver com isso. Aí depois termina o romance, vão lá arriscar. Ai, se vê de tudo. Artigo 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação. E lá em Floripa, né, em toda a área litorânea brasileira, isso é um problema, né? Acontece de montes isso aí. Tem até loteamentos embargados por causa disso, tem coisa... Tem lugar que está com multa e impedimento de continuar os empreendimentos por causa disso. Artigo 50A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devoluta sem autorização do órgão competente. Não é crime a conduta praticada quando necessária a subsistência imediata do pessoal do agente e de sua família. Imagina, se a área explorada for superior a 1.000 hectares, a pena será aumentada de 1 ano por milhar de hectares. Artigo 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la de florestas e nas demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade competente. Estão vendo aí, ó? Motosserra tem que ser registrada, tá? Artigo 52. Penetrar em unidades de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produto ou subprodutos florestais sem licença da autoridade competente. Ó, que interessante, eu estou transformando parte da minha propriedade aqui, do meu sítio, eu vou transformar numa RPPN, uma unidade de conservação. Quer dizer que se alguém entrar lá para catar pinhão, ou para caçar, ou para qualquer coisa, não pode entrar lá, né? Bom saber disso. Artigo 53. Dos crimes previstos nessa seção, a pena aumentada de 1/6 a 1/3 se o fato resulta na diminuição de águas naturais, erosão do solo ou modificação do regime climático, e o crime é cometido no período de queda de sementes, no período de formação de vegetações, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, em época de seca ou inundação e durante a noite, em domingo ou feriado. Tem no Ministério do Meio Ambiente, publica periodicamente uma lista das espécies ameaçadas de extinção. A lista é grande, né? Quando a gente estiver tratando do Código Florestal Brasileiro, eu vou dar mais detalhes sobre isso. Gente, aqui esse artigo 54 é muito, 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 muito importante, porque ele é muito comum, acontece inclusive nas casas, nos bairros, né? Artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem possam resultar em danos à saúde humana e que provoquem mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Se o crime é culposo, tá. Aí tem o inciso 2º. Se o crime tornar a área urbana ou rural imprópria para ocupação humana, causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes de áreas afetadas e cause danos diretos à saúde da população, causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade, dificultar ou impedir o uso público das praias, ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos, substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e regulamentos.
incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixa de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Gente, isso acontece muito. Vamos voltar lá no artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoque a mortandade de animais, ou a destruição significativa da flora. Gente, vocês já tiveram alguma pessoa na vizinhança que taca fogo lá, final de sexta-feira, limpou o pátio, faz um montinho no final do terreno e taca fogo? Final de obra, vocês já viram como é que é final de obra? O pessoal faz um montinho lá e taca fogo naqueles pedaços de forro, de PVC, cano. A coisa mais comum que tem é fogueirinha em final de quintal, gente. E a vizinhança lá sufocada, tossindo, passando mal, criancinha passando mal, idoso passando mal. Isso é crime ambiental previsto no artigo 54. E aí vocês vão dizer, professora, mas como é que eu vou denunciar isso? Gente, assim, crime, a gente denuncia na polícia. A lei anterior lá, a Política Nacional do Meio Ambiente, diz que a gente deve denunciar para os órgãos fiscalizadores, que seria, no caso aqui, o IMA, né, o Instituto do Meio Ambiente. Mas, na verdade, a minha experiência de vida mostrou que é delegacia de polícia, porque delegacia de polícia tem em toda a cidade. E por que ir numa delegacia de polícia? Porque é um crime, é crime ambiental, é crime previsto numa lei federal. Então eu sugiro o seguinte, se alguém estiver incomodando vocês, ou se vocês virem, por exemplo, um vizinho jogando, tem gente que deixa, por exemplo, criação de suínos, deixa aquele monte de dejetos guardados e solta de noite no rio, ou solta de noite num córrego, porque para ninguém ver. Então, e a pessoa vê e toda a região fica contaminada. Como é que denuncia isso? Melhor tirar foto, se possível. Quanto mais provas tiver, melhor do delito. Ir na delegacia de polícia e fazer a denúncia. Gente, o BO, boletim de ocorrência. O policial, a autoridade policial, tem por obrigação manter o sigilo do denunciante. Ele nunca vai poder revelar quem foi que denunciou. É uma denúncia anônima. E funciona? Sim, funciona. Eu já vi funcionar. Eu já fiz isso e deu certo. O policial lá, o delegado que me recebeu, atendeu a minha demanda e foi muito, muito competente. Então, eu sei porque tem muitos ex-alunos que me procuram. Professora, o que eu faço? Está acontecendo tal e tal coisa. Eu sempre digo a mesma coisa. Vai na delegacia de polícia faz BO. Mas, eu tenho medo, porque a cidade é pequena, todo mundo se conhece. Gente, tem que ter uma ação para defender a saúde das pessoas, porque muita coisa, vocês viram o risco que é queimar plástico, que é queimar as coisas, aquela fumaceira cheia de HPA, cheia de material particulado, tem gente que tem essa mania de botar fogo nas coisas, tem gente que tem mania de encher de poluição na água também, tem gente que não respeita lei nenhuma. É uma questão de cidadania, entendeu? E eu estou dizendo para vocês que vale a pena ir na delegacia de polícia, porque crime ambiental é crime sujeito, sim, de ser denunciado na polícia. Então, tá aí a minha sugestão, a minha solução. Eu espero que vocês lembrem disso e um dia coloquem em prática. Se preciso, se sentirem ameaçados, de alguma forma lesados, né? E aí, se vocês lerem cada artigo desse, vocês vão ver que tem bastante casos na sua própria comunidade, né, que entram nesse artigo 54, aí, que são perfeitamente atendidos nesse artigo 54. Artigo 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão, licença em desacordo com a obtida. Nas mesmas penas, incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada nos termos de autorização, permissão, licença, concessão, determinação do órgão competente. Artigo 56. Olhem que interessante isso aqui, Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.
Gente, cuidado com quem for trabalhar em revenda de agrotóxicos. Lembrem-se desse artigo 56. Cuidado se vocês forem responsáveis técnicos ou vocês trabalharem num local assim. Cuidado para fazer tudo certinho, está incluído na lei de crimes ambientais, tá? Artigo 56. Inciso 1º. Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substâncias referidos no caput e os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança. Lembra aquele pessoal que, em vez de tratar os resíduos das embalagens de agrotóxicos, joga no mato? Tá aí, ó, é crime ambiental. Manipula, condiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a resíduos perigosos de forma diversa do estabelecido em lei ou regulamento. Inciso 2º. Se o produto ou substância nuclear ou radioativa, a pena é aumentada em 1/6 a 1/3. Artigo 60. Artigo 60. Gente, importantíssimo. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes. Gente, lembram, aqui esse artigo 60 é de uma lei 9.605 de 1998. Qual foi a lei que em que ano que a lei estabeleceu que todo empreendimento potencialmente poluidor tinha que ter licença? A Política Nacional do Meio Ambiente de 1981. Então, a lei 9.605 de 1998 remete àquela lei de 1981 dizendo que todo empreendimento, tudo isso aqui, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, obras ou estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores tem que ter licença. Isso já foi lá da lei de 81, tá vendo? Isso tornou crime o que já era previsto naquela lei de 1981. Artigo 61. Disseminar doença ou praga ou espécie que possam causar dano à agricultura, pecuária, fauna, flora ou aos ecossistemas. Até pode ser involuntário, né? Trazer, como a gente viu o caso, né? Trazer animais de outros lugares, trazer pragas, né? A gente vai ver que é proibido transportar vegetais de um lugar para o outro, mas a pessoa anda de ônibus, a sacola cheia de planta, né? No avião eles não deixam, mas no ônibus já vi muito. Então é isso, ó. O Brasil é um grande exportador de commodities, né? Será que não interessaria aos concorrentes espalhar uma praga que causasse dano à agricultura? Pecuária? Sei não, pode não ser ingênuo, pode não ser inocente um negócio assim, né? Por isso que é previsto como crime. Gente, aqui dos crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural tem coisas interessantíssimas. Destruir, inutilizar ou deteriorar bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Alterar o aspecto e estrutura de edificação local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental sem autorização da autoridade competente ou desacordo com a concedida. Gente, vou ler esses três aqui. 64. Promover construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerado em razão do seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Vamos lá. Livro. Bens protegidos, arquivo. Ou vocês já viram tanto de gente que gosta de destruir livro de biblioteca, minha gente? Na biblioteca da UFSC tem até umas historinhas. Tem gente que arranca folha de livro, tem gente que risca, tem gente que pega um livro da biblioteca e risca tudo. Meu, que selvageria, cara, que coisa de louco isso, que povo mal educado, não pode, meu Deus do céu, que tristeza. Dentro da universidade, gente. Que tem gente que depreda as coisas, sabe? Ai, pra quê? É uma falta de educação, uma falta de respeito pelo bem público. Não.
Artigo 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido. Gente, tem várias situações assim, né? Mas lá aconteceu uma coisa interessante, né? Uma pedra. Aí numa pedra no mar, assim, numa praia. Aí um casalzinho muito do inteligente, muito do romântico, pegou um barquinho, foi até lá e começou a escrever na pedra, com tinta preta. Eu amo fulano, amo a ciclana. Quando eles voltaram para a praia, o povo circulou, chamou a polícia e eles tiveram que ir lá. Antes disso, o povo pintou eles com aquela tinta mesmo que eles usaram, já foram pintados, né? Depois eles tiveram que ir lá limpar a tal da pedra. Pra que fazer isso, gente? Pra que? Meu Deus do céu, se gosta de alguém, que bom, né? Mas não precisa ficar escrevendo isso em tudo que é canto. E assim vai. Na hora que vocês forem ler esses termos da lei aqui, vocês vão ver um exemplo de cada coisa, vocês vão saber quanto que já acontece isso. Artigo 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico, histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Aí, não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e quando couber pelo locatário ou arrendatário do bem privado. E no caso de bem público, com autorização do órgão competente e observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Gente, é muito triste a gente chegar numa cidade e a gente encontrar um monte de pichação. Naqueles muros, nos prédios, tem gente que consegue escalar, não sei como é que pode, eles escalam, não sei como é que não morrem essas pessoas. Sobem lá para fazer a sua pichação, né? É muito triste, deteriora muito a paisagem urbana, deixa todo mundo chateado, né? E, por outro lado, graças a Deus, existe um movimento no sentido contrário, que é isso de fazer a grafite artística. Gente, é cada coisa linda que está aparecendo. Cada obra de arte maravilhosa nos prédios, nos muros. É cada artista, né? Então, existe, ao mesmo tempo que existe esse povo que depreda, que faz pichação, que fica horrível, e tem o povo que está fazendo obra de arte e é maravilhoso. Lá em Florianópolis mesmo tem uns prédios que foram pintados, pinturas enormes, coisa mais linda desse mundo, sabe? E a gente vê reportagens na televisão também, de vários lugares está acontecendo esse movimento para embelezar as cidades, né, gente? É tão importante. Pichação realmente deixa a cidade muito triste, parece que a cidade está abandonada, né? Uma vez um aluno me criticou por eu criticar a pichação, mas, gente, como é que alguém vai defender pichação? É uma afronta, deixa todo mundo... A gente vê aquelas pichações nas paredes, nos prédios, nos muros, dá uma tristeza de ver. Não, né? Não. Ali, a última sessão, então, dos crimes contra a administração ambiental. Olha, artigo 66, gente, muitos ex-alunos meus vão virar funcionários públicos, né? Eu acredito que vão fazer concurso, inclusive para perito da polícia, na área ambiental. Perito é um profissional que ganha bem na polícia. Eu tenho vários ex-alunos que são peritos. E também outros concursos, para o IBAMA, né? Para o IMA. Eu tenho aluno nosso espalhado em tudo que é canto. Então, vocês tomem cuidado, gente, olha só. Artigo 66. Fazer o funcionário público a afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental. Artigo 67. Conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende do ato autorizativo do poder público. Artigo 68. Deixar aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo de cumprir a obrigação de relevante interesse ambiental. Artigo 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais.
Estão vendo? Tudo isso aí, ó, é crime ambiental, gente. É crime, tá? Tem ali pena, reclusão, multa. Artigo 69. Elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Quando a gente estiver estudando o próximo assunto, que é licenciamento ambiental, eu vou contar algumas situações que realmente aconteceu isso aí. O pessoal que fez o estudo de impacto ambiental foi omisso. E a omissão também é prevista em lei, ó. Previsto é crime ambiental. Aqui esse último slide, né, fala da infração administrativa. Artigo 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do CISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes da Capitania dos Portos do Ministério da Marinha. Qualquer pessoa constatando infração ambiental poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior para efeito do exercício do seu poder de polícia. Então, aqui diz que a gente deve denunciar para os órgãos do CISNAMA, mas às vezes é mais fácil ir na delegacia de polícia, né, e fazer um BO, um boletim de ocorrência, como eu comentei. Também tem, os órgãos ambientais têm lá tanto o órgão estadual, pelo menos de Santa Catarina, né, o IMA, tem um canal aberto para denúncia por parte dos cidadãos, e eles pedem provas, né, do delito, então é bom fotografar e descrever bem direitinho. O IBAMA também, mas o IBAMA a gente já vai ver que a atuação do IBAMA já é em outros níveis, né? Tem situações específicas em que o IBAMA atua. Aqui tem detalhamento dos prazos, o tipo de punição que pode receber, né? A advertência, multa simples, no artigo 72, multa simples, multa diária, apreensão dos animais, subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, destruição e inutilização de produtos, suspensão de venda, embargo da obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total de atividades e restritiva de direitos. Demolição de obra já aconteceu bastante lá em Floripa, hein? O pessoal construindo em dunas, nossa, já foi muita obra abaixo. E se alguém falar, eu gosto do ambiente, eu quero defender a natureza, tem que ter coragem de denunciar. A pessoa fica, o anonimato é garantido, mas tem que ter a boa vontade de ir lá denunciar, né? Advertido por irregularidade, ali na segunda folha, advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las no prazo assinalado pelo órgão competente CISNAMA. Então, quem não tomar as medidas necessárias também são passíveis de serem advertidos e serem punidos, né? O órgão ambiental também pode ser punido.